Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia. Já era um tema super importante, mas depois da pandemia do Covid-19, nós vimos a real importância, a extrema importância desse tema da biossegurança. A partir dessa época, muitos olharam para a biossegurança com outros olhos, ficaram mais atentos ao que fazia antes e mudou hábitos para hábitos mais seguros. Para começar a aula, nós temos que primeiro dizer o que é biossegurança. Biossegurança é um conjunto de normas e medidas que visam prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes à saúde e ao meio ambiente, ou seja, temos que ter segurança à vida. Bio é vida, temos que preservar a segurança da vida, que inclui a nossa saúde e a do meio ambiente. Tá? Devemos controlar, prevenir e reduzir ou eliminar todos estes riscos biológicos. E o que seria risco biológico? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros, que causam diversas patologias em nosso organismo e no meio ambiente, certo? Tudo isso preconizado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ouvimos muito falar da Anvisa durante esta época. Então, para se prevenir contra esses tipos de vírus, bactérias, fungos e outros, nós devemos utilizar alguns equipamentos que chamamos de equipamentos de proteção individual, abreviando-se EPIs. São super importantes. Em todos os atendimentos que vamos fazer em odontologia, no nosso consultório ou em diversos outros locais, devemos utilizá-los, não podemos esquecer. Começando com o gorro, ou também chamado de touca. É uma barreira mecânica contra secreções, aerossóis e produtos que possam vir nos contaminar. Seguindo, temos o avental, tá? Ele tem que ser de manga longa, descartável ou de tecido. Existem dentistas que utilizam o jaleco de tecido e também existe o jaleco descartável, o avental descartável, que é aquele que vamos utilizar no atendimento e depois descartar em local apropriado, certo? Continuando, temos as queridas luvas descartáveis. Elas devem ser de boa qualidade, utilizadas durante as atividades clínicas. Antigamente, as luvas não eram utilizadas com certa frequência, mas, ao passar do tempo, são indispensáveis no atendimento odontológico. A gente agora não se vê atendendo um paciente sem utilizar luvas. São super importantes. Elas devem ser descartáveis, totalmente descartáveis, e ser descartadas a cada uso, devem ser de boa qualidade, usadas durante as atividades clínicas, quando houver risco de contato com sangue, secreções, com mucosas, tá? E quando formos fazer procedimentos cirúrgicos, devemos optar por luvas estéreis, tá? Para não quebrar a cadeia asséptica. E lembrando-se sempre que antes de calçar a luva e depois de descartá-la, devemos sempre higienizar nossas mãos, seja com água e sabão ou com ou fricção com álcool 70. Seguindo, nós temos nossa querida máscara. Nós já utilizávamos anteriormente a pandemia, mas devido à pandemia foi amplamente conhecida e usada por todos ao redor do mundo. Então, as máscaras descartáveis, elas devem ser de duplo filtro e cobrir toda a boca e nariz. E qual tipo de máscara é mais correta? Durante um atendimento odontológico corriqueiro, normal, coisas mais simples, podemos utilizar a máscara cirúrgica, é a mais indicada, tá? Agora, em casos que nós vamos utilizar a alta rotação, procedimentos que gerem aerossóis, já é preferível utilizar ou a N95 ou a PFF2, que são máscaras que têm uma proteção maior quanto a aerossóis e partículas e gotículas, certo? Então devemos ficar atento a isso, ao uso das máscaras, e também são descartáveis, tá? Seguindo, nós temos os óculos de proteção e o famoso face shield. São muito importantes em procedimentos também que gerem aerossóis, gotículas, partículas, porque nós sabemos que quando atendemos o paciente que gere aerossol, o aerossol vai para até uma região, forma uma nuvem ali que fica em região de pelo menos 1,5 metro para os lados da área do atendimento em relação ao paciente. Então, toda a região de atendimento está contaminada pelo aerossol. Então, são de extrema importância utilizar esses EPIs, principalmente face shield. Então devemos sempre lembrar de colocá-los
quando formos utilizar procedimentos que tenha risco de contato com o sangue, partículas, gotículas, secreções, né, aerossóis, para a proteção não só de nós profissionais, como também do próprio paciente, pois ao utilizar máscaras, face shield, estamos também protegendo o paciente de diversas infecções que possam vir de nós e contaminá-lo, né, na infecção cruzada, chamada também de infecção cruzada, tanto do paciente para a gente quanto da gente para o paciente. Na sequência, temos os calçados, que devem ser fechados, antiderrapantes e proteger os pés. Tá? Pois, por exemplo, pode acontecer o caso de cair algum instrumental no chão e acertar nossos pés. Então, devemos estar utilizando calçados que protejam, calçados fechados que protejam o peito do pé e antiderrapantes para prevenir algum risco de escorregar e se machucar em ambiente clínico, certo? Falamos então dos EPIs. Agora nós vamos falar um pouquinho de um conteúdo, de algo muito importante que devemos estar atentos também durante o atendimento clínico, que é em relação não somente a nós, mas em relação ao ambiente. Em qualquer local que estivermos atendendo, faz-se necessário ter álcool em gel, pia e sabonete, para que possamos higienizar nossas mãos e rosto antes e após os atendimentos odontológicos. Conforme dita em diversos manuais de biossegurança, como os da Anvisa, os do CFO, aqui está um exemplo de como deve ser a lavagem das mãos, né? Como deve ser a higienização das mãos. Nós devemos lavar a mão com água e sabão ou friccioná-las com álcool 70% antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção de luvas e após o contato com sangue ou secreções. Devemos sempre lavar o rosto com água e sabão ao chegar na clínica, tá? Aqui tem uma cartilha que explica certinho o procedimento de lavagem das mãos. Na sequência, temos que molhar as mãos, aplicar o sabão, o sabonete, esfregar as palmas, esfregar os dedos entre si, esfregar as unhas de ambas as mãos, depois seguir para o dorso das mãos, esfregar os polegares, esfregar os punhos, enxaguar as mãos, secá-las, fechar a torneira e finalizar. Lembrando que em alguns procedimentos faz-se necessário também, seria ideal ter um acionamento da torneira pelo pé, por um pedal, tá? Pois aí não precisamos tocar de novo nessa superfície que, querendo ou não, estava um pouco contaminada, pois tocamos antes de lavar as mãos, né? Então, em procedimentos cirúrgicos que utilizamos luvas estéreis, o ideal seria um acionamento por pedal, certo? Legal? Vamos seguir então. Como eu disse antes, estamos conversando um pouco sobre a biossegurança dos ambientes também, da clínica, da faculdade, enfim, dos ambientes odontológicos. Então, também devemos realizar a limpeza e a desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente antes das atividades clínicas e entre um paciente e outro. Para isso, podemos utilizar diversas substâncias, como por exemplo, hipoclorito de sódio a 1%, quaternário de amônio e biguanida, glucopropamina, álcool 70%, ácido peracético a 0,2% ou glutaraldeído 2%. Lembrando que o ácido peracético e o glutaraldeído, em altas concentrações por um longo tempo, eles podem ser também esterilizantes, ou seja, são substâncias químicas altamente desinfectantes. Além disso, temos que seguir uma sequência de desinfecção, principalmente começando da região menos contaminada para a região mais contaminada. Como é este exemplo aqui, né, do Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos do CFO. Devemos começar pela alça do refletor, seguindo para a cadeira, o mocho, superfície do kart, né, do carrinho auxiliar, aí sim ir para o equipo, para a alta, baixa, tríplice, sugador, ou seja, começamos da região menos contaminada para as regiões mais contaminadas. Isso segue uma sequência lógica, tá? Para não pegar regiões que estão altamente contaminadas e meio que passar para regiões que estão mais limpas. Então, começamos primeiro do mais limpo, seguindo para o mais contaminado. Perfeito? Então, galera, estamos quase finalizando. Mas antes de finalizar, nós falamos um pouco dessas substâncias, né, sanitizantes.
Eu quis compartilhar com vocês esse quadro, né, do CFO, muito interessante, sobre um resumão dessas substâncias principais utilizadas na desinfecção. Começando com o álcool 70. Nós devemos utilizar sempre por fricção. Tem um nível médio de descontaminação, pois não atingem esporos, né? Ele atinge tubérculo, é bactericida, fungicida, virucida, mas não esporicida, ou seja, não pode ser utilizado para esterilização, pois não mata, né, esporos. Tem uma fácil aplicação, ação rápida, mas pode opacificar acrílico, é inflamável, resseca plásticos e também volátil, tá? Então, legal que essa tabela tem o produto, a concentração, o modo de aplicação, o espectro de ação, as vantagens e desvantagens dessas substâncias. Então, se quiserem tirar um print, é muito boa em questão de resumo. Temos do álcool, do glutaraldeído, do hipoclorito de sódio e do ácido peracético. Lembrando, como eu já tinha dito para vocês, em altas concentrações, glutaraldeído e ácido peracético podem ser também esporicidas. Observem aqui, eles também são esporicidas, ou seja, eles também podem ser utilizados para esterilização, tá? Que já é um nível a mais de proteção, né? De biossegurança. Vamos seguir então para quase finalizar a aula com outras medidas de prevenção. Como, por exemplo, o profissional sempre deve estar imunizado por meio de vacinas, tá? Como, por exemplo, hepatite B, influenza, agora no caso Covid. Então, sempre tem que estar atualizado o máximo possível de imunização, para tanto se prevenir quanto para também proteção do paciente. Seguindo, nós devemos optar pela mínima produção de aerossóis quando for necessário, quando for possível. Ou seja, se nós não precisamos utilizar a alta rotação, não utilizá-la, somente quando for necessário. Evitar acionar o jato da seringa tríplice, né, de névoa. Ou seja, a seringa tríplice tem 2 botões, o de acionar a água e o de adicionar o ar. Não apertar os 2 juntos, evitar de apertar, porque isso gera um grande aerossol que fica em todo o ambiente. Em vez de utilizar tanto a seringa tríplice, utilizar mais gases para secar algo, secar mucosa, certo? Absorver um ácido. Então, e quando possível, realizar uma odontologia a 4 mãos com sucção constante. E quando não possível a 4 mãos, dobrar o sugador, né, e colocar no canto da boca do paciente já para reduzir também essa contaminação por aerosóis, certo? Além disso, temos a famosa caixa amarelinha, né, a caixa de pérfuro cortante, a qual devemos estar sempre atentos ao descarte do material, pois não é só durante o atendimento, mas também após o atendimento, quando nós formos descartar o material, tem que estar sempre atento em relação a agulhas, né, materiais cortantes como lâminas, sempre descartar nessa caixa, que ela já foi preparada para isso, para a proteção contra os materiais pérfuro-cortantes, para que nós não nos perfuremos com eles, certo? Além disso, temos também a lixeira com tampa acionada por pedal e também sacos de lixo especiais com símbolo de substância infectante. Também é um método de prevenção não somente de nós, mas de pacientes e também dos profissionais que colhem, né, que coletam esse lixo e descartam em locais apropriados. Então foi isso, galera. Foi uma aula mais um resumo, né? Uma aula mais básica, mais geral em relação à biossegurança. Lógico, nós temos diversas medidas de biossegurança. Essa aqui é uma aula introdutória. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixa aquele like, feedback de vocês, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais. E lembre-se, sempre proteção.